Vamos agora para a última parte da aula, pessoal, as consequências desse processo, dessa revolução que se deu na Europa na segunda metade do século XVIII. A primeira delas que a gente vai ter é a evolução dos meios de transporte. Vejam, como eu falei, a partir do momento que a Revolução Industrial acontece, que a máquina a vapor é aprimorada, ela é expandida e aplicada em vários outros setores. E, inclusive, nos transportes, nos meios de ligação para a efetuação do comércio, por exemplo, navios, coisas do tipo. Esse motor a vapor será responsável por maximizar os trabalhos em menor período de tempo, aumentando assim, claro, a produtividade e a venda, beleza? Mecanização da agricultura, também já falei, né? Antes mesmo da máquina a vapor, a agricultura já vinha sofrendo uma revolução por meio das máquinas. Agora, com o vapor, essas máquinas terão um incremento, né? Agora, com o vapor, essas máquinas passarão a agir por conta própria, aumentando ainda mais o desemprego no campo. Afinal, pessoal, isso é interessante a gente lembrar. Sempre que o campo se volta para o latifúndio, para a produção em larga escala, ele está mais suscetível à utilização de máquinas. Nesse sentido, gera um número maior de desempregados. Enquanto que a agricultura familiar, responsável pelo mercado interno, né, por abastecer as famílias internas, ela é responsável por gerar mais emprego justamente porque não utiliza um maquinário tão tecnológico e caro. Seguinte, pessoal, consolidação do sistema capitalista. É importante a gente lembrar, né? O capitalismo nos moldes que a gente conhece hoje, ele nasce aqui, na nossa sociedade industrial, porque, como eu falei, um pilar-chave da nossa sociedade é esse panorama entre burguesia e proletariado, essa separação entre capital e trabalho. É a partir dessa separação que nós notaremos um acúmulo profundo de capital por parte dos burgueses e, assim, uma desigualdade social, uma diferença social, onde as classes sociais burguesia e proletariado, ou seja, patrão e trabalhador, terão interesses antagônicos. E a gente fala que o sistema se consolidou aqui, então, porque antes era um capitalismo mercantil, um capitalismo que se preocupava apenas em vender produtos, em transportar e vender. Agora nós temos nações que produzem os seus produtos em alta velocidade. Nações não, nós temos a Inglaterra. Num segundo momento nós teremos outras nações entrando nesse cenário e acirrando a competição dessas nações por mercado consumidor. O capitalismo industrial justamente vai se consolidar nesse momento. Nós temos também a valorização do liberalismo econômico. Vejam, se no antigo regime nós temos aquela profunda intervenção estatal, aquele profundo controle do governo sobre a economia, aqui, com o empoderamento dos burgueses, da iniciativa privada, nós veremos uma valorização do liberalismo econômico. Uma doutrina que a gente vai ver na próxima aula com mais calma, mas já adianto para vocês que ela vai dizer o quê? Que ela prioriza as liberdades individuais. Então as pessoas têm que ser livres para empreender, para as suas escolhas, pois somente assim, somente as pessoas livres, buscando o seu melhor, que para uma sociedade capitalista burguesa é o lucro, a obtenção do lucro, o acúmulo do capital, somente a busca pelo lucro, a busca pelo dinheiro é que faria com que a sociedade ficasse melhor. Todo mundo ali buscando o seu, né, vai fazer o melhor. Vejam, por exemplo, é muito comum a gente ver nessa época também surgir aquela ideia da livre concorrência, aquela ideia de que assim, olha, o Estado não pode intervir. Deixe que os burgueses, né, que as indústrias façam uma competição entre si, pelo preço, pelos consumidores, e assim a livre concorrência entre eles fará com que os produtos tenham um preço mais baixo para acessar a população. Essa é uma doutrina muito forte da época e nós teremos idealizadores como, por exemplo, Adam Smith, um famoso economista que vai sistematizar a doutrina do liberalismo econômico. A gente vai falar disso com mais calma nas próximas aulas, mas já estou adiantando para vocês que é uma doutrina que prioriza a liberdade individual e assim o acúmulo de capital individual. Outra consequência que a Revolução Industrial traz para a gente é a dinamização da economia. Vejam, agora com as fábricas, como eu falei, nós temos uma produção em larga escala, em uma menor quantidade de tempo, e assim tem mais gente trabalhando, mais gente assalariada, a sociedade vai se dinamizando. Até porque, como eu falei, essa máquina a vapor será empregada em vários outros setores. Então será responsável por dinamizar não somente o setor têxtil,
mas vários outros setores de comércio, e assim gerando emprego, gerando uma certa renda para que as pessoas pudessem consumir. Uma ideia muito diferente quando a gente pensa, por exemplo, na Idade Média, onde a ideia de salário era restrita a alguns. A gente tem também o fortalecimento da burguesia e o surgimento do proletariado. O fortalecimento da burguesia, eu nem preciso falar. Aquela classe social de comerciantes finalmente vai chegar ao poder e se consolidar como topo da pirâmide social. Porque na sociedade capitalista, o que conta, né, o fator para te diferenciar dos demais é o dinheiro, é o acúmulo de capital, são seus bens, são suas propriedades. Então a burguesia vai se consolidar com o passar dos anos, né, nos anos seguintes, com uma grande classe social, a classe social hegemônica dessa pirâmide hierárquica. E o proletariado será justamente essa classe social surgida, composta pelos operários, pelos trabalhadores das fábricas, circunscritos a situações horríveis de vida. E a ideia de proletariado vem justamente dessas pessoas circunscritas a situações degradantes de vida, e dessa forma só a única forma de ter uma expectativa melhor, de melhoria de vida, uma expectativa de sonhos, se daria a partir de seus filhos, a partir da sua prole. Seu único motivo então de felicidade na vida seria a prole. Isso acontecia com as classes sociais mais baixas, por exemplo, né? Por isso esse nome é trazido, né? Esse nome vem da sociedade romana e é reutilizado por Karl Marx para simbolizar esse trabalhador da Idade Moderna e da Revolução Industrial. Os interesses, portanto, entre essas classes sociais serão antagônicos entre a burguesia e o proletariado. Consequência também desse processo, nós temos a urbanização e a poluição. Veja, eu falei para vocês, algumas cidades que nós conhecemos, como por exemplo Liverpool, Manchester, são originárias dessa época. São cidades que se desenvolveram sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de projeto de urbanização. E dessa forma, ela não contava com saneamento básico, não contava com ruas bem feitas, pavimentadas, casas bem organizadas. As cidades foram acontecendo, os conjuntos habitacionais foram acontecendo, de tal forma que as pessoas, os trabalhadores dessa época, viviam com suas famílias, né, mulheres e filhos, em locais, em verdadeiros barracos, né, sem nenhum tipo de higiene sanitária, sem nenhum tipo de segurança para suas famílias. Essa urbanização feita às pressas é responsável por piorar a qualidade de vida desses trabalhadores, que já contavam com rotinas de trabalho profundamente exploratórias, onde eles tinham que dedicar 16 horas, cerca de 16 horas de seu dia ao trabalho nas fábricas, e além disso possuíam qualidades de vida péssimas. Então, se não tinha emprego no campo, tampouco tinha emprego na cidade a partir de agora. A poluição, né, pessoal, parte justamente dessas indústrias que surgiram. Afinal, as indústrias são responsáveis pela produção de gases poluentes, produção e emissão de gases poluentes profundamente danosos para a nossa atmosfera. Então é a partir daqui que esse processo também de poluição é intensificado. E como última consequência desse processo, nós vamos ter o advento das ideias socialistas. O que isso quer dizer, pessoal? Vejam, até o momento nós estávamos falando de uma sociedade onde o topo era ocupado por clero e nobreza e a base pelo terceiro estado que nós comentamos. Agora nós vamos começar a falar de uma nova sociedade. Uma sociedade onde o que predomina é a burguesia, a classe social hegemônica que se posiciona no topo dessa pirâmide é a burguesia. Por quê? Agora não mais o que define sua posição social é a sua herança sanguínea, é o seu nascimento. Não. Agora o que define a sua posição social são os seus bens, é a sua riqueza, é o seu acúmulo de capital. Ok? E nesse sentido, haverá uma nova configuração. Se agora o que define o status são os bens, são as propriedades, numa sociedade burguesa, claro, o antagônico a isso não são mais os servos, né? Ou a burguesia, que no caso era o contrário da aristocracia e do clero. Agora, o contrário da burguesia é o proletariado. As desigualdades sociais, portanto, e o profundo processo de exclusão se daria agora por conta do meio fabril, da sociedade capitalista, da exploração burguesa sobre o proletariado.
mas isso é um assunto para uma próxima aula, quando falaremos do advento dessas ideias socialistas promovidas por Karl Marx, principalmente Karl Marx e Friedrich Engels, e também falaremos da Revolução Francesa, essa outra revolução burguesa, também responsável por consolidar essa classe social, que nós vimos nascer lá no século XII, né, 12 e 13, na Baixa Idade Média, e agora no 18 acaba de assumir o poder e até os dias atuais continuam no poder. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês esse processo, pois precisaremos dessas informações para a compreensão das próximas aulas, certo? Um beijo a todos e tchau, tchau!